agricultura e 3 mil quilômetros de estradas recuperadas. 20 mil famílias beneficiadas com o cartão Goitacá, 200 ruas e avenidas recuperadas e 28 pontos de saneamento. 60 escolas reformadas e 4 novas unidades entregues. E tem oportunidade para todo mundo. 14 mil empregos formais gerados e 7 mil MEIs abertos. E tem muito mais. Só que é tanto número, tanta entrega, tanto trabalho que não cabe em 45 segundos. Prefeitura de Campos, você sonha, a gente faz. Papo de Sexta, Folha FM 98,3. 18 horas e 37 minutos. Vamos começar agora o nosso Papo de Sexta, já que sextou. Estamos aí já na frente do final de semana. Já dei previsão, vamos ter um final de semana agradável, tudo bonitinho, chuva nem pensar, ou pelo menos a probabilidade muito pequena. E estamos nos aproximando do Dia dos Namorados, que é quinta-feira, dia 12 de junho. E eu convidei para o Papo de Sexta um empresário e vice-presidente da ASIC, Fernando Loureiro. Fernando, boa noite, né, porque já passamos aí das 18, boa noite, obrigado pela sua presença. Vamos falar um pouquinho primeiro do Dia dos Namorados. Eu bato sempre na tecla, aliás, a Rádio Folha FM sempre bate na tecla, Cláudio Nogueira de manhã, eu à tarde. Compre na sua cidade, valorize, tem até a mensagem da SIC, valorize o que temos aqui na cidade, porque isso gera uma série de benefícios que combatem algumas mazelas que a gente enfrenta. Boa noite. Com certeza, boa noite a todos os ouvintes e frequentadores aqui assíduos da Folha da Manhã. Boa noite, Marcos, a todos do Grupo Folha da Manhã. Estamos aqui para falar sobre o comércio local e outras cositas mais, né? Exatamente. Um papo que é, com certeza, diverso e muito produtivo. Interessante que o Dia dos Namorados é uma data agradável, porque você tem a troca de presentes entre namorados, noivos, casais e tal, e saem para jantar, às vezes para almoçar, não importa. E compra seu presente, aí é aquela troca de presente de namorados, e isso, quando você privilegia o comércio da sua cidade, o restaurante, serviços, flores, tudo, você está criando insumos, você está gerando emprego, diversidade da economia, faz o capital girar, faz com que todo mundo participe da percepção de que o comércio está andando, a coisa está fluindo e o capital está rodando dentro da cidade. E são datas que melhoram um pouco o ticket, né, com certeza, o ticket médio melhora. E agora com esse friozinho aí, os casacos estão nas vitrines, os comerciantes se prepararam para isso. E vale a pena, como você falou, nós temos que comprar sempre e privilegiar o comércio local. Isso é de suma importância para que se dê condição de trabalho às pessoas da nossa terra, que frequentam aqui, que vivem aqui. E nesse Dia dos Namorados é muito importante você presentear a pessoa que está com você, a pessoa amada, a pessoa que convive com você. Isso é excelente, não só para o comércio, mas para o espírito das pessoas, né? Exato. Porque carinho e amor não é nunca demais, né? Nunca é demais. E é uma coisa que acontece em vários momentos do ano, né? Você tem o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, aí você tem Dia da Criança, vem Dia dos Avós. Dos avós. Padrinhos. Como disse uma vez o Juca Chaves, eu nunca ouvi falar de nenhuma avó que não tenha sido mãe antes, né? Com certeza. então é mais uma... Mas é bom privilégio fazer uma data dirigida, né? Uma figura tão importante, né, que são os avós. Com certeza. São a nossa hereditariedade, né? Que vem ao longo do tempo, ao bisavô, avó, pai, filho.
e depois vem os netos, bisnetos, e consequentemente vem a cadeia genealógica aí induzida dentro da família. E aí, como vocês da ASIC têm focado nesses momentos, quer dizer, não só nesses momentos, porque tinha um cidadão que dizia o seguinte: você não engorda de comida com o que você come entre o Natal e o Ano Novo, você engorda com o que você come entre o Ano Novo e o Natal do outro ano. Né? Mas entre uma data festiva como essa e também nas datas, como é que as instituições, principalmente de apoio, como nós temos a ASIC, temos o Cine Varejo, temos a CDL, como vocês agem para buscar incentivar um pouquinho, né? Essa percepção a gente já vem tendo na ASIC há muitos anos, né? Nos mandatos anteriores, meus parceiros que até hoje continuam junto com a gente dentro da ASIC, fazendo treinamento. E aí, graças a Deus, agora nos últimos anos, o Sebrae também tem, já há alguns anos, né, abraçado essa causa, fazendo treinamentos para os empreendedores, para as pessoas terem uma perspectiva de como aplicar o seu dinheiro melhor, como ter mais retorno, como gerar mais emprego, gerar uma condição de rotatividade no capital da cidade através de cursos. Porque é interessante, os empreendedores da nossa cidade. Interessante, Fernando, que a venda é a última porta. É lá na frente, porque por trás disso tem que ter uma estrutura muito grande. E a gente vê, às vezes, que alguns empresários estão treinando bem seus funcionários e outros não. Isso aí. Outros estão realmente relaxando, nem ligando. Mas aí, infelizmente, comerciante que não tem um bom atendimento, ele está fadado ao fracasso. Aquele como era o nome dele? Do dono do Walmart, aquele fundador do Walmart nos Estados Unidos, Walt, alguma coisa, ele diz o seguinte: aquele cliente que não foi bem atendido é o cliente que não volta. Não volta. E muitas das vezes, além de não voltar, ele fala mal do estabelecimento. Fala mal, exato. Porque aí que é a degradação do comércio. Porque é muito difícil você criar um nome e muito fácil destruí-lo. Exatamente. Em qualquer área. Então, treinamento, acho que são três ou mais coisas, mas três coisas que tem que ser prioridade em qualquer comércio, em qualquer empresa. Atendimento, preço e qualidade. É o que mais o cliente procura. Agora, e eu te digo que é nessa ordem. Primeiro, o atendimento. Se você não for bem atendido numa loja, dificilmente você volta nela, porque você não se sente bem ali. Não é um local que te agrada. E aí, às vezes, pode ter até um bom preço, pode ter uma boa qualidade, mas se não tem um bom atendimento, você não volta lá. Exatamente. E às vezes, o atendimento é tão bom e o produto é de tanta qualidade que você volta mesmo que ele tenha um precinho um pouquinho mais salgado. Exatamente. Eu sou, tecnicamente, algumas pessoas até me criticam, eu sou contra essa compra pela internet, porque você não está sendo bem atendido, porque você faz o seu próprio atendimento e, na maioria das vezes, a única coisa que sobressai provavelmente seja o preço. Mas o atendimento você não tem e a qualidade do produto você só vai ver quando chegar pelo correio ou pelas empresas que fazem as entregas. E normalmente não tem a qualidade do que está no comércio estabelecido. Muitas vezes, eu já vi isso, não é só aqui no Brasil não, eu já vi lá fora. No mundo inteiro. Como diz o outro, vende gato por lebre, né? As pessoas compram coisas relativamente baratas e vão devolver, porque não é, gente, não é isso. Mas devolver dá tanto trabalho, mas tanto trabalho que sabe como de uma coisa? A gíria, às vezes você entuba com aquilo. Larga para lá. Larga para lá, deixa isso aí, eu não vou me aborrecer que meu tempo vale mais. E tem outra coisa que é fundamental em você sair para procurar o que você está querendo. Muitas vezes você sai, acha a coisa até melhor do que você gostaria, num preço melhor. E tem uma coisa que hoje as pessoas estão convivendo no dia a dia nas suas famílias, a falta de convivência. Que você fica agarrado no celular, no computador, e você não troca experiência com outro ser humano.
não troca carinho, não troca afetividade, não troca experiência, não troca conhecimento, porque você está com uma máquina na sua frente. Então isso psicologicamente, no médio e longo prazo, vai ter o seu reflexo. Eu honestamente confesso a você que eu compro algumas coisas na internet, mas são coisas que eu já sei o que eu quero. Por exemplo, meu bloco de desenho, que às vezes o mercado aqui não oferece um papel especial. Algumas coisas assim. Um lápis importado especial, uma tinta. Aí eu já sei onde encontro, que é uma loja em São Paulo que eu conheço, chamada Pintar, onde eu já ligo, já digo, olha, quero isso. Ok, seu Marco, fica em tanto. Nós estamos mandando para o senhor ainda hoje. Mas tem uma loja estabelecida. Tem a loja estabelecida, que era perto de onde eu morava. A loja estabelecida é difícil. É um problemaço. O que tem hoje de reflexo dentro do PROCON, dos institutos de consumidor, de problemas de coisas que você recebe que não foi o que você pediu, e muitas das vezes nem recebe, porque te mandam uma caixa com pedra dentro, com tijolo dentro, e você já pagou. Já pagou. Vai reclamar com quem? É prejuízo certo. São poucos os sites que garantem. Que tem fidedigna a informação. Exatamente. E isso é muito complicado. Eu, inclusive, esse dia, num debate lá na SIC do Rio de Janeiro, na Federação das Associações Comerciais do Rio, eu fui assim um pouquinho até além. O grande problema hoje é que essas grandes empresas que estão no mercado hoje, entregando em excelente volume, estão gerando o quê? Desemprego. E esse capital, em 99%, são capital em empresas estrangeiras, multinacionais, que fazem a coleta e distribuição, ganham dela, mas não dão emprego. Porque ela só faz o bypass, só faz o bypass. Terceirizam. E aí a construção civil leva a breca, porque há quanto tempo você não vê construir um novo shopping, um comércio, um centro comercial? E isso demanda a mão de obra da construção civil. Aí as cerâmicas vão vender menos, porque está se construindo menos. Os pedreiros, ajudante, pintor, eletricista, coisa e tal, vão ter menos função, vai gerar menos emprego. Isso tudo é uma cadeia que está sendo dilacerada com essas entregas assim, né, de ponto a ponto, com empresas que tecnicamente são de capital multinacional, e esse capital, muitas das vezes, o lucro é reenviado para fora do Brasil e o nosso PIB só cai. Uma coisa engraçada é que um problema econômico atrás disso tudo. E quando você fala do terceirização, ainda tem aquela história do assistencialismo, que acaba sendo maior do que o salário mínimo, né, no final, ali lá no Olerite. É um grande problema hoje da sociedade brasileira. Às vezes R$300 mais do que um salário mínimo, e a pessoa fala assim, poxa, se eu ganho 1.740, eu vou trabalhar por 1.450, por quê? Exatamente. E eu não trabalho. Só que quem paga essa conta? Fala pra gente. É o país, né? Todos nós. É o país. Até o próprio imposto que ele paga no alimento que ele vai comprar, na gasolina que ele paga, na luz que ele paga, no telefone, na água que ele paga, isso tudo reverbera. Isso sem contar, Fernando, a quantidade de bitributação que existe no país. Com certeza. Encargos sobre conversando, encargo. Já conversei com o Maurício, exatamente, que tem uma empresa de contabilidade, de TI. Financeira, né? E que de vez em quando a gente bate com 2, 3, 4 bitributações ao mesmo tempo. A gente é bitributado com IPVA e com pedágio, isso todo mundo sabe. Com certeza. Todo mundo sabe. Privilegiando quem? Empresas que a maior parte delas, como tem um capital gigante, não deixam o lucro no Brasil. E isso gera a quebra do sistema, porque no médio e longo prazo o dinheiro se esvai para fora daqui, não aumenta o nosso PIB, não gera capital, não gera emprego, não gera renda. Eu assisti uma entrevista de uma psicóloga e depois de uma financista,
falando sobre um outro problema que pode se tornar uma coisa perigosa, que são as bets. Perigosíssimo. Porque aumentou demais a inadimplência e diminuiu demais o consumo, que era Você tem uma noção mais ou menos do quanto é diário encaminhado para as bets de toda... Ela falou, agora eu não lembro, mas é um absurdo. Chega a ser bilhão. Essas empresas são o quê? Nacionais? Não. Inclusive agora tem uma nova aí que tem até o nome do Mega Cassino Las Vegas. Não posso aqui dizer o nome, que eu posso tomar uma reprimenda aí, né? Fazer uma propaganda negativa. Então é complicado. Nós temos aí um sistema que só capta, só tira do mercado. O que isso acontece? Se esse dinheiro não está rodando no mercado, vai faltar alguma coisa. Vai faltar emprego, vai faltar renda. E aí? Curioso. Essa psicóloga fala de um menino de 17 anos que apostou pela primeira vez e ganhou 30 mil reais. Aí, imagina, um menino de 17 anos mas vamos fazer aposta ele ganhou 30 mil, mas quantos perderam muito mais que 30 mil para cobrir essa aposta dele? Ele, por conta desse incentivo que ele teve de vencer e ganhar 30 mil, ele chegou a um ponto em que o pai devia, porque ele pegava com os amigos, dizia que ia aos Estados Unidos para comprar, dava um dinheiro e ele jogava tudo nas bets. E o pai, no final, foi descobrir que estava devendo quase 70 mil reais. O pai dele. Fecha essa conta? Ele deve 70, ganha 30, ele perdeu 40. Perdeu 40. Porque se jogo desse para o jogador, não haveria jogo. Eu sou dessa. Com certeza. Sou dessa premissa. Só dá para quem banca. Exatamente. Não é verdade? Para mim, a Betis o antigo jogo do bicho legalizado pelo governo. Que, aliás, tem muitos outros, né? Tem Mega Sena. E isso é um problema seríssimo, que está tirando o foco de muitos adolescentes. Como você falou, um garoto de 17 anos, imagina. Porque isso aqui, quando você aposta aqui, não está dizendo quem está apostando do outro lado na ponta. Se tem 10, se tem 12, se tem 15, se tem 50 anos. Então isso cria uma perspectiva de vício. Que isso passa a ser um vício. O vício em jogo é uma coisa que terrível. Destrói famílias, terrível, né? Terrível. No curto, médio e no longo prazo, então, é certíssimo que isso desanda. Mas voltando ao nosso foco mais importante, que é o nosso comércio, o nosso serviço e tudo, depois do Dia dos Namorados, que é quinta-feira que vem, algum planejamento para, por exemplo, Dia dos Pais? O que é a SIC? Dia dos Pais, vem a pecuária, que também na nossa região. Exatamente. Aquece o movimento, principalmente de acessórios, roupas e acessórios. E você, aqui fora do ar, estava me falando sobre os cursos e coisas paralelas que beneficiam o empreendedor. Com certeza. Temos que muito agradecer aqui a nova administração. Nova não, que já está há alguns anos em Campos, tem uns 2 ou 3 anos ou mais. O Guilherme Resch, que tem incentivado uma coisa demais de 3 semanas atrás. O aprimoramento do comerciante, do empreendedor, que às vezes não tem a expertise de como se levantar e como tocar o seu negócio. Isso, dentro da SIC, nós temos feito cursos corriqueiramente para os empresários. Quem quiser pode procurar a SIC, liga para lá, liga para o site, vê quando vai ter o curso. Participe, porque conhecimento não ocupa espaço. Só melhora a condição de vida de todos. O melhor investimento que existe no aprendizado. Exatamente. Então nós temos feito esses cursos e muita gente tem aberto, vamos dizer assim, a sua visão comercial e melhorado tremendamente o seu desempenho em termos de ganhos e consequentemente, reaplicando isso no mercado, dando mais emprego, gerando mais uma empresa, mais um segmento, abrindo com certeza a perspectiva dessas pessoas, empresários, pequenos e médios empresários, e aí no médio prazo eles vão se tornar médios e grandes empresários, porque quem quer evoluir e procura evolução vai chegar no local onde pretende chegar.
Pois é, aí nós vamos já, inclusive, programar outros papos, porque vem Natal, Black Friday. Black Friday é sempre uma coisa bem controversa, porque algumas pessoas fazem a Black Fraud e outros fazem a Black Friday. Aumenta para baixar depois. É a metade do dobro. Né? E isso muitas cidades do Brasil, porque baseado em outras cidades, principalmente dos Estados Unidos, exemplos, começam já a controlar os preços do comércio desde agosto, setembro. Exatamente. Mas aí o consumidor tem que se atentar da seguinte forma. Lógico, se não for uma coisa de imediato, de compra imediata. Eu vou lá, vou comprar para o mês que vem, na Black Friday. Então eu vou lá, procuro saber o preço de mercado daquele período e depois ver se o cara realmente está fazendo a Black Friday. Se está baixando naquele período, aí você já está comprando. É uma economia de mercado que ajuda a quem realmente faz a pesquisa, né? Para não deixar que esse tipo de coisa aconteça. O cara majora para depois dar o desconto. Eu vi, sou testemunha ocular, uma loja muito famosa nos Estados Unidos ser autuada lá no Black Friday por um aparelho, não lembro bem que aparelho era, que ela estava vendendo, dizendo que estava com 50% de desconto e, na verdade, não estava. Foi o gerente preso, o vendedor preso, foi todo mundo preso e a porta abaixada. Acabou isso às 5 horas da manhã. Acabou com o Black Friday da loja. Best Buy, uma das lojas mais tradicionais, que mais investe na Black Friday. Você vê que a fraude é generalizada. Aqui é difícil acontecer. Espero que até que venha acontecer, porque realmente o cara tem que manter o que ele bota para o mercado. Exatamente. Tem que cumprir o que ele está determinado a fazer. E pouquinho, nós ainda temos aqui uns 2 minutos para o final do programa, falar um pouquinho do centro. O que as organizações estão preocupadas em tentar revigorar? São vários aspectos que foram solicitados já faz algum tempo, desde 2022, que eu assumi a presidência da SIC. Nós montamos um grupo em 2022 de 22 instituições que vem periodicamente cobrando o que realmente precisamos para a área central, que é a revitalização. É a melhoria global de infraestrutura, de segurança, transporte. Isso tem uma relação de 17 itens que já foi passado ao poder público e alguma coisa é feito, mas a grande maioria ainda está assim em stand-by. Precisamos botar isso para andar. E nós, na época, reivindicamos um conselho que seria de graça, custo 0,800 para a prefeitura, porque quem sabe o que precisa é quem está no mercado, quem está atuando no mercado. Então, se houvesse um conselho municipal das entidades para direcionar as ações, fiscalizar, quem tem que fiscalizar é o legislativo, mas que a gente pudesse orientar e direcionar a aplicação do recurso público para a melhoria do centro da cidade, principalmente nessas áreas do transporte, da segurança, morador de rua, limpeza, essas coisas todas, nós teríamos um centro muito mais revigorado. Abrir realmente o centro da cidade para se botar moradias aqui, para a gente ter consumidor próximo da gente. Isso. Chegar aqui e abrir, gente, se a gente consegue botar aqui na área central 1.500 apartamentos, de 2 quartos, sala, tipo Esplendor, tipo Lacerdão, Formosão e tantos outros, poderiam ser até de funcionários públicos, de pessoas do comércio que têm capacidade para absorver esse tipo de mercado, haveria um fluxo maior de gente, com certeza o comércio revitalizaria muito mais rápido. Porque a pessoa não vai querer comprar longe, podendo comprar ali perto de casa, sabendo que ali você vai achar tudo. Claro, porque um pouquinho a mais que talvez você encontre ali no comércio é uma economia que você faz de tempo, de gasolina, de tudo. Tudo. 19 horas, nesta sexta-feira, eu quero agradecer mais uma vez ao Fernando Loureiro pela gentileza de vir aqui conosco, conversar, e vamos torcer para que o Dia dos Namorados
ofereça algum bom resultado para o comércio e para todos de serviço de Campos. Com certeza. E não é só o namorado efetivo assim que você tem, até a possível namorada. Eu acho que é a hora de você fazer um agrado. Às vezes você conquista a namorada. Exatamente. Como diz o espanhol, com um regalo. Um regalo. O esposo dá um presente à esposa, a esposa dá um presente ao esposo. O filho que gosta do pai, que gosta da mãe, é um enamorado de uma forma diferente, é aquele carinho, não é? O enamorado é aquele que você tem carinho, a pessoa que você admira, a pessoa que você gosta. Tanto que o Valentine's Day, lá nos Estados Unidos, não é especificamente namorado. Você dá para um amigo, para amiga, para o seu vizinho que você considera e tal. É o carinho, a consideração que você tem pelo ser humano, que você passa o dia ou a vida junto dele. Essa é uma forma de confraternizar. E é gostoso demais. Dar presente, receber presente, quem é que não gosta? É claro. Bom, eu quero desejar a você um bom final de semana, Fernando, aos nossos ouvintes também, Marcelo. Aproveitem aí o final de semana, já que sextou, e sábado e domingo passa rapidinho. Com certeza. Teremos um bom tempo. Queria só agradecer aqui a oportunidade e dizer que estamos sempre aí abertos ao diálogo com todos, com o poder público municipal, estadual, federal e com toda a sociedade, para que a gente cresça verticalmente numa cidade melhor para todos. É isso que a gente quer como instituição, eu como comerciante. É tão bom a gente poder viver pacificamente, ordenadamente e crescer nos nossos objetivos. Fernando, muito obrigado. Pela convite. E estamos sempre à disposição. E eu agradeço também ao nosso ouvinte pela audiência até agora. Eu desejo um ótimo final de semana a todos. Eu volto segunda-feira a partir das 14 horas. Até lá. Papo de Sexta. Folha FM 98,3.